mudança bem significativa, certo? E essa capaz de gerar uma série de repercussões sistêmicas no nosso sistema carcerário. Sistema esse que todos vocês sabem já está completamente superlotado, que não tem vagas. A gente muitas vezes se vê diante de situações em que os detentos não têm celas, têm que dormir nas instalações, em qualquer das instalações do sistema prisional. Então, é uma alteração que vem para piorar. Certo? É uma alteração que vem para dar uma típica resposta de mais encarceramento, como se mais encarceramento fosse solucionar, de alguma forma, o nosso problema nacional de segurança pública. Então, é uma mudança que é sutil. Sutil em termos de alteração legislativa, não há tantas complicações em termos de mudança legislativa. Então, como vocês sabem, o tempo máximo de pena anterior a essa legislação anticrime era de 30 anos. Então, por mais que você fosse condenado a 150 anos de prisão, acho que vocês podem lembrar o caso de Sérgio Cabral, acho que ele já está em 200 anos de prisão especificamente. Né? Então, mesmo nesses casos, o máximo de pena que um detento eventualmente poderia cumprir, e estava previsto na lei, seria a pena de 30 anos. Então, você iria se somar, talvez os 150 fossem funcionar em ter como referência eventualmente para algum tipo de progressão, né? Mas o máximo de pena era de 30 anos. 30 anos, gente, pode não soar como tanto, principalmente quando a gente pensa em termos de, no exterior tem prisão perpétua, você poderia passar muito tempo, mas vamos pensar o seguinte: se uma pessoa na adolescência, no início da juventude, pratica um latrocínio ou 2 latrocínios ou o que quer que seja, essa pessoa vai presa, vai ser obviamente punida. E vamos supor que ele pega exatamente essa pena máxima. Então, ele entra no nosso sistema prisional para ser, em tese, ressocializado, porque, pelo menos, esse é dito como o objetivo do nosso sistema prisional, né? Acho que muito mais na forma discursiva do que necessariamente na forma prática, porque eu não acredito pessoalmente em ressocialização através do sistema prisional, mas ele sairia já com 50 anos, ou seja, esse indivíduo que praticou esse crime passou 30 anos, ou seja, toda a sua vida adulta praticamente, né, dentro do sistema prisional. Então ele ainda teria 10 anos de vida adulta até se tornar efetivamente um idoso por lei. A lei agora aumenta esse tempo de pena para 40 anos. Então, de fato, uma pessoa que entre no sistema prisional com 20, ou seja, no início da fase adulta, se pegar essa pena máxima, só vai poder sair do nosso sistema prisional quando, de fato, ele for um idoso. Então, é de se questionar, na verdade, até que ponto isso não seria uma prisão perpétua às avessas. Você está dizendo, não, de fato, não é prisão perpétua porque ele pode sobreviver para além dos 40 anos que ele vai passar preso e, eventualmente, algum dia ele vai ter o direito de sair do estabelecimento prisional. Só que, quando eu estava estudando para essa apresentação para vocês, uma coisa que eu me debrucei que eu achei bastante interessante foram alguns artigos que dizem o seguinte: olha, o tempo de fato é relativo. Então, 40 anos no mundo fora do sistema prisional não necessariamente tem o mesmo peso de 40 anos dentro do sistema prisional. Então, a expectativa de vida das pessoas que estão dentro do sistema carcerário nacional não é de 78 ou 80 anos, é bem menor do que isso. Então, muitas vezes, essa sentença de 40 anos vai sim funcionar na prática como uma prisão perpétua. E qual é a desvantagem, certo, disso? Eu não sei se vocês já assistiram, por exemplo, alguns filmes sobre justiça criminal americana e etc. De fato, os Estados Unidos prevê, né, em alguns estados, né, quem não viu recentemente, já está nos cinemas ainda, Luta por Justiça, é um filme excelente, né, que trata justamente da atuação do advogado no âmbito do corredor da morte. Muitos estados, de fato, têm até mesmo a figura da pena de morte, né, execução pelo Estado.
Só que a maior parte desses estados, se não a totalidade deles, que estabelecem a figura da prisão perpétua, eles trazem a figura de uma revisão criminal. Ou seja, durante essa execução dessa prisão perpétua, uma junta vai se unir para analisar se aquele detento, se aquela pessoa, de fato, tem a capacidade de ser colocada em liberdade condicional depois de 20, 30 anos do desenvolvimento dessa pena. Eles estabelecem um tempo específico de X e X anos para que essa junta se una novamente e reavalie a situação daquele detento, né, para saber se existe realmente a necessidade dele permanecer preso, se ele já pode ser colocado novamente na sociedade, ainda que sob algum tipo de restrição. Né. Então, existe esse tipo de preocupação. Não quer dizer que vai ser fácil para essa pessoa que pegou uma prisão perpétua eventualmente conseguir esse tipo de liberdade. Não estou querendo dizer isso. Mas aqui não, aqui de fato não existe esse tipo de previsão. Se você pega 40 anos, 40 anos, acabou. Você eventualmente pode entrar com uma revisão criminal, que é uma coisa totalmente à parte. E reavaliar o seu caso de alguma forma, se a pena foi aplicada de forma equivocada e etc. Né? Então, a gente de fato, com uma pena máxima de 40 anos, a gente não está, mas está criando uma pena, se não uma pena perpétua, uma pena que tem um grande caráter de perpetuidade, certo? E um grande questionamento que a gente vai ter é até que ponto isso vai trazer algum tipo de eficácia preventiva. Ou se esse é o intuito do legislador, tentar, de alguma forma, prevenir a prática de algum ato delitivo. Eu acredito que não. Eu acredito que, na verdade, o que se está buscando, e ainda mais quando se tem em conta quem está à frente do nosso governo, é muito mais uma preocupação em neutralizar uma espécie de direito penal do inimigo, de neutralizar aqueles inimigos do Estado, né, de mantê-los encarcerados pelo tempo máximo que se puder, se dá algum tipo de resposta social, mais uma vez uma atuação simbólica do legislador, certo? E um recrudescimento punitivo, que já é uma tendência. Se a gente parar para pensar, a lei de crimes hediondos da década de 90 estabeleceu que uma série de crimes se tornariam hediondos e, a partir disso, as penas dos crimes hediondos foram aumentadas. Se houve uma dificuldade muito grande em relação à questão de progressão de regime, se aumenta tempos de progressão de regime, se tem um recrudescimento do nosso sistema punitivo como um todo para alguns crimes específicos que se entendidos como hediondos. Até que ponto, ou será que de alguma forma essa legislação de crimes hediondos serviu para diminuir a criminalidade do nosso país? Não, pelo contrário, os índices de criminalidade hoje em dia são muito maiores do que na década de 90. Né? A gente tem muito mais gente encarcerada, muito mais crimes. Então, é um raciocínio simples. Até que ponto uma pessoa que quer praticar um homicídio qualificado, um latrocínio, vai estar preocupada se a pena é de 30 ou 40 anos. Isso está muito distante dele. Então, esse tipo de pensamento não vai entrar na cabeça daquele indivíduo que quer praticar um crime para fazer com que ele deixe de praticar a conduta criminosa. Então, mais uma vez, a intenção aqui não é de prevenção. A intenção aqui também não é de ressocializar aquela pessoa, de deixar ele mais tempo no sistema prisional para ele se tornar mais ressocializado. Pelo contrário, só vai piorar. Na verdade, eu acho que a grande intenção, através de uma mudança como essa, é de neutralizar, é de tirar essas pessoas das ruas e deixá-las nos calabouços das nossas prisões pelo máximo de tempo possível. Aí o caráter retributivo, né, que tu estás falando, também tem que ser dessa forma. O caráter retributivo da pena, né, seria vamos punir e deixar lá realmente, não quero mais essa pessoa no convívio com a sociedade. Não o caráter preventivo que você está falando. Exatamente, é exatamente esse ponto. E aí, eu trouxe uma pequena citação de um professor da PUC, São Paulo, que é advogado criminalista também, que é o Fernando Idel Lacerda, certo? Falando especificamente sobre essa mudança de 40 anos. E ele diz o seguinte, que do ponto de vista jurídico, essa mudança viola a Constituição por revestir-se de caráter perpétuo. Do ponto de vista político, revela a essência do nosso populismo penal a anunciar soluções punitivistas simples e cruéis para problemas sociais complexos.
Basta pensar que um jovem de 20 anos poderia permanecer trancafiado em uma das nossas masmorras até os 60 anos de idade. Nessa idade, já considerado idoso pela nossa legislação e tendo passado 2/3 de sua vida no cárcere, a pena criminal abandona qualquer perspectiva utópica de ressocialização. Restando o propósito explícito de eliminação do indivíduo, sobraria algo de humanidade no direito penal? Enquanto a Constituição estabelece que o sistema criminal deveria punir os cidadãos por atos desviantes do limite de suas garantias individuais, o populismo penal impõe a necropolítica como tática de eliminação dos corpos inúteis e inconvenientes à racionalidade neoliberal. Então, é um pouco por aí, certo? É um pouco por aí essa proposta de tentar se aumentar uma pena com algum tipo de sonho ou perspectiva preventiva. Não é o caso. De fato, não é o caso. A gente quer tirar essas pessoas do convívio social e mantê-las presas pelo máximo de tempo possível. Certo? O que tende a agravar ainda mais o nosso sistema carcerário. Certo? Então, um próximo passo também, que tem uma repercussão muito grande no âmbito da aplicação da pena, diz respeito à figura do livramento condicional. Então, a mudança do artigo 83 não se tratou, na verdade, de uma mudança tão significativa em termos de acréscimo. Certo? O que é que ele fez? Ele primeiro reorganizou o artigo 83, que constava basicamente todas essas informações, dividiu em algumas alíneas, certo? Dentro desses incisos, para ficar, acho que talvez mais fácil de se entender os requisitos cumulativos, e acrescentou um único ponto, que é o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, certo? Então, dentro da execução da pena, existe uma primeira fase, né, da progressão do regime. O preso muitas vezes é preso em regime fechado, vai para o regime semiaberto, pode ir para o regime aberto também depois, certo? Mas mesmo no regime semiaberto, e algumas vezes, existe um requisito justamente da ideia do livramento condicional, de que ele é posto em liberdade, sem restrições, né, mas são impostas algumas condições que ele eventualmente vai ter que observar. E para ele ter direito a esse livramento condicional, certo? Tem exatamente esses requisitos, de comprovar antes da determinação judicial que houve um bom comportamento durante a execução da pena, não houve o cometimento de falta grave nos últimos 12 meses antes da concessão do livramento condicional, teve um bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, se entende que essa pessoa, em tese, estaria ressocializada e pronta para voltar ao convívio social, certo? Então, é basicamente isso que eu já expliquei. Os demais requisitos já estavam previstos na lei. O STJ só tinha um ponto interessante, que ele falava que a falta grave não acarretava interrupção do prazo para o livramento condicional, certo? Pois não figurava como requisito objetivo elencado no artigo 83. Então, esse entendimento do STJ vai ter que ser revisto.